E acaba de sair uma nova pesquisa que está deixando o Flávio Bolsonaro e a direita preocupada. Uma pesquisa que foi feita em todo o Brasil, acabou de ser divulgada por um instituto de bastante credibilidade e que realmente deixou a direita com a pulga atrás da orelha daquilo que está por vir esse ano, que essa disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro está pegando fogo, e agora essa pesquisa realmente é preocupante. Nós vamos trazer aqui porque eles vão fazer de tudo, pessoal. Vão fazer de tudo para continuar no poder. O Lula já falou que não perde por nada essa eleição e nós vamos mostrar aqui essa pesquisa. Você vai entender agora por que nós estamos falando que esses números aqui realmente complicam e preocupam todo mundo. E mais, eu vou mostrar aqui nesse vídeo também que teve um jantar, uma reunião na casa do Alexandre de Moraes envolvendo o Lula e o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que é aquele que está segurando os pedidos de impeachment, as investigações ali por parte do Senado, as votações para CPMIs. Pois é, teve esse jantar ali, né, às ocultas, na casa do Moraes. E o que será que eles divulgaram ali? Nós vamos trazer aqui, porque o advogado, o jurista, vai mostrar para nós. Ele teve acesso a essas informações sobre o que rolou ali nesse jantar secreto na casa do Moraes. Pessoal, esse vídeo está excelente, então eu vou te pedir para se inscrever aqui neste canal, para dar um like nesse vídeo e vamos logo para a matéria. O deputado Gustavo Gaia vai mostrar para nós essa pesquisa que é chocante, realmente preocupante, e em seguida o que aconteceu no jantar na casa do Moraes. Confira e voltamos em seguida. Saiu o resultado de mais uma pesquisa da Quest, e essa é a primeira que é feita única e exclusivamente pela Rede Globo. A Quest não vai mais fazer pesquisas encomendadas por candidatos. Ela vai ser agora única e exclusivamente da Globo. E agora, acabou de sair a primeira pesquisa, né? Hoje, no dia 9. E eu quero mostrar para vocês dados curiosos que mostram por que a gente precisa vencer. Então vamos lá. Das 5 regiões do Brasil, Flávio está ganhando em 4. Como vocês podem ver, ele ganha no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte. Apenas no Nordeste há uma diferença, onde o Lula está na frente. Sempre assim, a região mais pobre do Brasil, que mais depende de Bolsa Família e assistencialismo, que é mais tempo dominada pela esquerda, é onde o Flávio tem menos força. As regiões mais desenvolvidas, como o Sul, é onde o Flávio tem mais força e o Lula menos ainda. Vamos para a próxima. Isso aqui é nível de instrução, escolaridade. Repare algo. Apenas pessoas que têm o ensino fundamental preferem o Lula. A partir do momento que a pessoa começa a estudar, aprende a ler, ou seja, busca informações alternativas, ela já abandona o Lula e passa a votar no Flávio Bolsonaro. Ensino médio, ensino superior. Curiosamente, é justamente no ensino superior que o Flávio tem o seu maior eleitorado, enquanto o Lula é justamente em pessoas que têm apenas o ensino fundamental. Do ponto de vista estratégico político, é mais vantajoso para o Lula ter um povo com baixo nível de instrução, é mais vantajoso para ele ter pessoas analfabetas ou apenas com ensino fundamental do que ter uma maioria do seu país com nível de instrução alto. Aqui, ó. Vamos lá. Quem recebe e quem não recebe Bolsa Família? Entre os que recebem Bolsa Família, o Lula tem 2/3. Olha que curioso. Entre os que não recebem Bolsa Família, ou seja, aqui nós temos uma divisão entre os que trabalham e os que não trabalham. O Brasil que não trabalha e é sustentado pelo governo, o Lula ganha. Lembrando, Lula conseguiu colocar 44 milhões de pessoas no Bolsa Família. Entre os que trabalham de verdade, os que sustentam outro grupo, o Flávio ganha e ainda é uma diferença muito pequena, mas mesmo assim o Flávio passou e está na frente. Vamos para o próximo quadro. Católicos, né? Há uma diferença grande entre católicos. Agora, o evangélico, eu me preocupei. Chegou a ter 61 contra 24, agora a diferença entre evangélicos está pequena, está baixa. Isso não é bom. Eu não consigo entender como que um evangélico, um cristão, um crente, vota no Lula. Eu entendo que muitos padres, a Igreja Católica foi infiltrada pela esquerda ao longo dos últimos 40 anos. Agora, ver gente evangélica, 33% de evangélico votando no Lula, cara, isso aqui é uma abominação. Deixa eu ver se tem mais algum quadro. Não, são esses aqui. Esses são os resultados que nós temos. Flávio Bolsonaro não está tão distante. Desculpa. Flávio Bolsonaro no segundo turno e o Lula.
estão numa diferença menor, vou até buscar aqui, ó, a internet está falhando, estão numa diferença menor do que quando era com o Bolsonaro, vou ver se eu pego aqui, ó. Estão com uma diferença menor da época em que Bolsonaro estava concorrendo contra o Lula, o que é bom, não tem, quando eu tiver eu mostro, mas eu não estou achando aqui agora. Mas, cara, evangélico votando no Lula, não tem cabimento. Todo mundo que não trabalha e vive de assistencialismo, 2/3 votam no Lula. Se ele tem mais 4 anos, ou seja, um quarto mandato, ele vai aumentar o número de pessoas que não trabalham. Isso quer dizer que vai aumentar o imposto para quem trabalha. Gente, pelo amor de Deus, assim, vamos dar uma chance pro Brasil. Eu não tô conseguindo dormir direito mais. Eu fico pensando, meu Deus, o que vai ser desse país se esse cara ganha? Vamos dar uma chance para esse país. Não precisa amar o Flávio, não, cara. Não precisa achar que o Flávio é o melhor ser humano do mundo, não. Pelo amor de Deus, dá uma chance para esse país. E a única opção agora viável é Flávio Bolsonaro. Você não precisa amar o cara, mas você só precisa amar o Brasil. Pois é, agora nós vamos mostrar o tal do encontro, da reunião entre Lula, Alcolumbre e o ministro Moraes em sua casa nessa última semana. Deve ser para tratar sobre a disputa eleitoral deste ano? Será o grande rombo do INSS, Banco Master, Vorcaro, que respingou em todo mundo? Ou será a vida do Lulinha, que também está envolvido nisso tudo? Confira aí, o André Marcília vai trazer para nós e vai explicar isso tudo. E daqui a pouco eu tenho algo para mostrar para vocês que vocês vão ficar de queixo caído, pessoal. Olha só, o Lulinha se deu mal porque descobriram algo lá na Espanha, aonde ele está morando. Olha o que está fazendo lá, pessoal. Veja aí primeiro a reunião secreta e em seguida o que o Lulinha foi descoberto a respeito dele. Eu descobri o que aconteceu, o que foi conversado no jantar entre Moraes, Lula e Alcolumbre que aconteceu essa semana na casa do Moraes. Olha a bomba que está por vir. O Moraes, ele reuniu o Alcolumbre e também o Lula, também estava o Zanin ali, como foi noticiado na imprensa durante essa semana. A conversa não foi pacífica. Segundo a Malu Gaspar trouxe na sua coluna, eles tiveram um belo de um barraco entre Alcolumbre e Lula, sobretudo, que foi intermediado ali pelo Moraes. O Moraes tentou colocar panos quentes. Ela informa que o que aconteceu nessa conversa foi uma lavagem de roupa suja sobre a votação a respeito do Messias para o STF. O Lula quis cobrar do Alcolumbre por que o Alcolumbre não apoiou o Messias e fez com que ele ganhasse dentro do Senado. O Alcolumbre não recuou, não pediu desculpas e disse que desde o início tinha dito que o Messias não tinha chance e que o Lula foi enganado pela liderança do PT dentro do Senado, ou seja, o Jacques Wagner. O Jacques Wagner, portanto, foi quem informou ao Lula erradamente que o Messias tinha chance. Ele, Alcolumbre, disse que ele sempre disse que o Messias não tinha chance nenhuma dentro do Senado. Essa foi a conversa que a Malu Gaspar contou que houve dentro desse jantar. Mas não foi só isso. E aí trago eu essa informação para vocês. Esse jantar também teve conversa sobre INSS, escândalos do INSS e do Banco Master. Esses três estão preocupadíssimos e precisam se unir para que nenhuma dessas investigações siga adiante, nem o escândalo do INSS, nem o escândalo do Master. E por que isso? Porque o escândalo do Master estoura dentro do gabinete do ministro Moraes por conta dos contratos de 129 milhões de sua esposa. E o escândalo do INSS estoura dentro do gabinete do Lula no executivo, sobretudo depois que descobriram que o seu chefe de gabinete, o tal do Marcola, vem recebendo dinheiro da Roberta Luxinger, que é sócia, ou sabe-se lá o que mais, do Lulinha. Ou seja, esses dois escândalos podem destruir o Moraes e com o Lula. E o Alcolumbre é um personagem importante nessa história. O Lula, ele pode ser reeleito, e isso lhe dará muito poder no ano que vem. O Moraes será presidente do STF no ano que vem, no lugar do Fachin. E o Alcolumbre teria ou terá de ser reeleito para que essa dupla possa estar blindada também dentro do Senado, que será um Senado muito mais à direita e que com certeza vai tentar levar adiante a pauta de impeachment de ministro do STF. Se todos esses três forem reeleitos, um na presidência do STF, outro na presidência da República e outro na presidência do Senado, eles acreditam que poderão estar blindados em relação a essas investigações que correm nas mãos do Mendonça. O Mendonça teria, enfim, que ser isolado
alinhado dentro do STF e o Moraes parece que está disposto a fazer isso, sobretudo com a presidência do STF na mão no ano que vem. A mesma coisa em relação ao Alcolumbre. O Alcolumbre estaria disposto, se reeleito dentro do Senado, a segurar a pauta de impeachment de ministro. E o Lula, claro, dentro da presidência, se reeleito, ele também conseguiria blindar esses demais colegas deles. Ou seja, para além do barraco, para além da discussão sobre Messias, houve uma conversa entre eles muito mais profunda, que é uma espécie de um acordão, no sentido de que eles três precisam estar fortes, reeleitos e juntos para brecar que as investigações sobre os escândalos do INSS e do Master sigam adiante. Essa, para eles, é uma questão de sobrevivência. Meus amigos, a notícia não é boa, mas a gente precisa dar. A gente precisa entender o que está acontecendo até para conseguir combater aquilo que está diante dos nossos olhos. Deixa aqui o seu recado, me diga aí o que você acha que vai acontecer no ano que vem com as investigações do Master e do INSS. Pois é, agora nós vamos falar do filho do Lula que está sendo investigado pela PF. Inclusive, o André Mendonça também tem um dossiê a respeito dele. E agora foi descoberto algo, no mínimo, curioso sobre o Lulinha. Quem será que está sustentando, custeando a vida do Lulinha ali na Espanha, na Europa? Agora você vai saber. Confira aí o Deltan Dallagnol, aquele mesmo da Lava Jato, vai mostrar para nós isso agora. O Lulinha está sendo sustentado lá na Espanha. Veja por quem. Gente, sou só eu que tô com a sensação de que o noticiário tá fervendo, que é uma bomba atrás da outra, porque agora chegou nas mãos dos investigadores da Polícia Federal um dossiê sobre quem estaria bancando a boa vida do Lulinha, filho do presidente Lula, lá na Espanha. E a resposta que apareceu ali é de uma empreiteira que tem contratos bilionários com o governo do pai dele. E o investigador resumiu isso tudo numa frase que eu vou te explicar melhor do que qualquer pessoa nesse país. Porque eu vi esse tipo de coisa acontecer por 6 anos na Lava Jato, enquanto a gente investigava toda aquela roubalheira. Lê aqui comigo o que saiu na coluna do Robson Bonin, na revista Veja. Além dos relatórios enviados pela Polícia Federal ao STF, nas últimas semanas, investigadores receberam recentemente um dossiê com informações de que o empresário Lulinha estaria sendo sustentado na Espanha por uma empreiteira com contratos bilionários no governo Lula. E aí vem essa frase aqui do investigador: não é Odebrecht, mas nós já vimos esse filme. Não é Odebrecht que estava no centro do escândalo da Lava Jato, pagando propina doidado para político, mas o esquema, o mecanismo é o mesmo. Pois é, gente, eu também não só vi esse filme, como eu vi esse filme na Operação Lava Jato de cabo a rabo, que eu coordenei em Curitiba, colocando o bandido na cadeia e recuperando bilhões. Então vamos deixar algumas coisas aqui bem claras. Empreiteira que vive de obra pública não sustenta ninguém por simpatia. Isso é óbvio. Empresa que depende de licitação, de aditivo contratual, de medição aprovada por servidor público, trabalha com uma régua só, que é a régua do retorno financeiro. E nós provamos isso na Lava Jato, com contrato, com planilha, com pagamento de propina em conta no exterior, com delação de executivo que confessou. Quando aparece uma construtora bancando sustentar a vida de alguém ligado ao poder, a pergunta que interessa nunca é se ela gosta dessa pessoa. Não, meu amigo. A pergunta não é se a empreiteira tem simpatia, não é ideologia. A pergunta é o que a empreiteira recebeu em troca disso do outro lado do balcão. A segunda coisa é sobre o lugar. E presta atenção porque esse detalhe aqui é o mais inteligente desse arranjo todo. Sustentar alguém no exterior é o desenho mais limpo que existe para quem quer pagar sem deixar rastro. O dinheiro não entra na conta brasileira do beneficiário, da pessoa que se corrompeu, não aparece na declaração do imposto de renda da pessoa aqui no Brasil, não vira transferência que o COAF, que é o nosso órgão de inteligência financeira que busca lavagem de dinheiro, não entra em transferência que o COAF enxerga, não gera comprovante nenhum no nome de quem recebe. Vira um aluguel pago lá fora, uma conta usada lá, um cartão usado lá fora, vira despesa quitada lá fora. E a pessoa vive muito bem, sem que exista um único centavo entrando formalmente no bolso dela no Brasil. Eu vi esse modelo em apartamento no exterior, em conta de offshore e em cartão internacional abastecido por empresa. E ele é escolhido, esse modelo, justamente porque é difícil de você provar. E a terceira coisa, gente, é sobre o que o beneficiário, no caso o Lulinha, entrega de volta para a empreiteira.
Muita gente acha que precisa existir um contrato, uma assinatura, um pedido formal, um compromisso escrito. Tinha gente que queria um recibo do Lula de querer receber o propina no sítio ou no triplex para fazer alguma coisa específica. Claro que não precisa, gente. Quando o beneficiário é o filho do presidente da República ou o próprio presidente, o valor que ele oferece não está naquilo que ele faz, está no que ele é. É o telefonema que atende, é a porta que se abre, é o aditivo que encontra um olhar favorável, é o pagamento que não atrasa quando tem um monte de gente mobilizada, a empresa não pode ficar atrasando o pagamento do funcionário, desmobilizando a obra, é o pagamento que entra em dia, que não tem má vontade, é a burocracia que não é gerada, é o gabinete onde ele entra sem marcar hora na hora que quer. É por isso que esse tipo de arranjo ele é tão perigoso, porque ele não deixa contato, ele deixa apenas acesso. Isso a gente viu adoidado lá na Petrobras. E aí você me diz, Deltan, mas isso aí é só um dossiê, não tem nome de empreiteira, não tem prova específica. Só que eu te lembro de uma coisa, a Lava Jato ela começou com um doleiro e um posto de gasolina em Brasília. Ninguém no país imaginava aonde aquilo ia chegar. O que decide o destino de uma informação dessas não é o tamanho dela quando chega, mas é o que a polícia faz depois que essa informação chega e para na mão dela. Lê aqui comigo isso aqui, ó, que confirma o que eu tô te falando. A história se junta a tantas outras que serão apuradas no Supremo. O material levado pela PF ao STF, aliás, é devastador para Lulinha, mas não só. Lula, pelo andar das apurações contra petistas do seu entorno, terá que trocar o importante auxiliar do governo. Ou seja, já tem mais gente aí envolvida no escândalo que está aparecendo e que vai ter que ser tirada do governo. Me conta aí nos comentários, quem que você acha que é empreiteira e quem que você acha que é esse ministro do Lula que vai acabar demitido? E diz pra mim, você acha que o Lulinha ele vai ser encontrado ali em todo o lamaçal, como tudo já tem indicado? E você acha que o Lula tá junto nesse lamaçal? Conta pra mim. E agora tem uma outra matéria muito importante. O vice do Flávio Bolsonaro, que é o Alfredo Gaspar, aquele mesmo que foi relator da CPMI do INSS. Pois é, vocês se lembram que o petista Lindenberg Farias acusou ele de estupro e aí o que aconteceu? O Lindenberg Faria levantou toda essa falácia aí, só que agora a casa caiu pro lado dele porque foi descoberto algo estarrecedor e uma virada de jogo, uma grande reviravolta neste caso que o Alfredo Gaspar vai levar até as últimas consequências. Confira aí, o pessoal da Rádio Auro e Verde vai explicar para nós se deu mal o petista, hein? Olha só. O deputado Lindenberg Farias acionou o Supremo Tribunal Federal ontem contra a investigação da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados sobre aquela armação que nós informamos aqui. Aliás, o Pitoli já tinha adiantado essa informação com antecedência para a audiência da Auro e Verde Brasil. A intenção era incriminar o deputado Alfredo Gaspar com uma acusação, uma falsa acusação de estupros sem provas. Na ação, Lindenberg pede a suspensão e a nulidade do procedimento e a apuração de eventual falso testemunho, pagamento ou promessa de recompensa relacionados ao depoimento do comerciante Luiz Antônio Lopes. Esse comerciante ele foi ouvido pela Polícia Legislativa em abril e afirmou ter recebido R$ 16.500 em 3 transferências para repassar a uma mulher que, segundo ele, faria a denúncia contra Alfredo Gaspar. O comerciante também disse ter participado de uma reunião virtual em que Lindenberg estaria presente. O deputado nega todas as declarações e afirma que Lopes é o seu desafeto político. A defesa de Lindenberg sustenta que a Polícia Legislativa usurpou a competência do STF ao conduzir uma investigação criminal envolvendo o deputado federal sem supervisão da Corte. Segundo a ação, Gaspar registrou o boletim de ocorrência em 14 de abril e, no mesmo dia, a Polícia Legislativa requisitou à operadora Claro dados cadastrais de 2 telefones. Lindenberg afirma que não foi intimado, ouvido ou informado sobre o procedimento. A investigação, tão logo recebeu o nome do deputado, foi encaminhada ao STF. A reclamação foi distribuída por prevenção ao ministro Gilmar Mendes, relator da petição, que trata de fatos relacionados ao caso. Lindenberg pede ao STF que suspenda a investigação, impeça o uso dos dados obtidos e, no mérito, declare nulos os atos praticados pela Polícia Legislativa. Também solicita o envio de material à Procuradoria-Geral da República para avaliar eventuais ilícitos na condução do procedimento e nas declarações prestadas pelo
comerciante, inclusive eventual pagamento ou promessa de recompensa. Na ação, a defesa afirma que a investigação foi instaurada a pedido de Gaspar, que aparece como vítima no boletim de ocorrência e classifica o procedimento como uma produção unilateral de provas contra Lindbergh. Também sustenta que a Polícia Federal, que a Polícia Legislativa não tem competência para exercer funções de polícia judiciária sobre fatos que se deram fora da Câmara. Então, importante lembrar e trazer a esse destaque, há uma informação, um depoimento prestado por esse comerciante à Polícia Legislativa que afirma que o deputado Lindbergh teria participado de reuniões virtuais, né, em salas de reuniões virtuais, com essa garota que seria a suposta vítima, né, ela se passaria por uma vítima, mudaria o nome, substituiria ali a sua identidade, para fazer essa denúncia contra Alfredo Gaspar, uma denúncia gravíssima de estupro. Depois, Pitoli, nós informamos ontem aqui, ela iria desaparecer, porque o nome não existe, essa pessoa seria uma pessoa criada ali por eles, e ela desapareceria para dar ainda mais a intenção, ou pelo menos a percepção das pessoas, de que ela desapareceu após fazer a denúncia. Isso poderia implicar, inclusive, em novas acusações contra o deputado para manchar ainda mais a reputação de Alfredo Gaspar. Essa foi a revelação dada pelo comerciante e é por isso que o Lindbergh está correndo ao STF para pedir o anulamento dessa atuação da Polícia Legislativa. Tem muita gente que nem imagina para que serve, nem que existe a tal da Polícia Legislativa. Tem muita gente. Mas muita gente mesmo. Por exemplo, o que o gestor de carreiras, o Lindbergh Farinhas, está querendo dizer para mim é o seguinte: a Polícia Legislativa não poderia investigar. Depois ele está tentando desqualificar o depoimento feito à Polícia Legislativa de quem ele aponta ser um desafeto. E aí me ocorre o seguinte: vamos pensar melhor. Eu gosto de juntar o Lé com o Cré para a gente... E pode me corrigir se você quiser aí do outro lado, falar, Pitoli tá louco. Foram buscar uma menina, 22 anos, num quiosque, na orla do Rio, para negociar com ela, porque segundo o próprio tio, o patrão, ela é uma menina saidinha, descoladinha, não sou eu que estou dizendo, é o patrão / tio. Foram buscar essa menina para ela então dizer que foi abusada por Alfredo Gaspar, ainda menor de idade, e que resultou desse abuso, desse estupro de vulnerável, uma filha, que teria 8 anos hoje. Aí eu te pergunto, vamos lá na inteligência. Eu sei que aquela estranha sensação do raciocínio é difícil aparecer por aqui, mas nesse momento eu estou sentindo aquela estranha sensação do raciocínio. Ó, ui, senti a estranha sensação do raciocínio. Ui, cadê o pinguim aqui, esse mal acabado? Você acha mesmo que o Lindbergh e sua equipe de safados, eles procurariam uma menina de 22 anos num quiosque na orla do Rio, em que o tio / patrão fosse um desafeto do Lindbergh? Ô Lindbergh, me chama de burro logo, me chama de idiota, fala o que você quiser, mas pô, é muita estupidez se achar que eu vou acreditar, Lindbergh, que a tua equipe de safados foram procurar uma menina descoladinha, saidinha, não sou eu que estou dizendo, num quiosque na orla do Rio, onde o patrão / tio é o seu desafeto. Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Porque eu estou dizendo, se o cara é desafeto político, inimigo político do Lindbergh, eu vou procurar fazer falcatrua usando de uma funcionária / sobrinha do cara? Ah, pelo amor de Deus. O Lindbergh, é certo que já deve ter queimado muitos neurônios por aí, né? Um gestor de carreira habilidoso como você já deve ter passado por um processo de derretimento de neurônios gigantesco, eu entendo. Deve ter derretido quase tudo. Só que usa só um pouquinho da cabeça e tenta me mostrar o seguinte: não, nós procuramos uma menina e não sabíamos quem era o tio / patrão. Nós procuramos uma menina e esquecemos de olhar quem era o tio / patrão. Porque agora você vai dizer para mim que o desafeto recebeu R$16.500, o desafeto
E vocês só notaram depois que era um desafeto? Ou seja, de uma estupidez. Os seus burros. Ô cambada de burro. Eu tô contando uma história aqui e vê se vocês acreditam aí. Meu Deus do céu, de uma estupidez sem tamanho. Então veja. Lindbergh e sua quadrilha tentaram criar uma narrativa, uma mentira, a partir de uma menina contratada, onde um senhor recebeu R$16.500. Se recebeu os R$16.500, recebeu. O dinheiro saiu da conta de alguém para a conta desse cidadão. Ou seja, o que o Lindbergh está me mostrando é o seguinte: além de tudo, o caso piora porque passaram dinheiro para o desafeto político do Lindbergh, é isso? Então é muita burrice. Burrice de quem acredita, mas mais burrice ainda de quem tentou promover ou arquitetar esse crime dessa forma. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ô Barros, você nesse gatilho mais rápido do Oeste, é o Coelho Ricochete, você conseguiu encontrar as atribuições da Polícia Legislativa? Por que, Barros? A minha dúvida. Entendo que a partir de uma denúncia, a Polícia Legislativa passa a investigar. E quando a Polícia Legislativa passa a investigar, chega no Lindinho, no Lindbergh, gestor de carreiras. E nesse momento passa a investigação para o Supremo. Então eu não vejo nada de errado até aqui. Só queria entender e conhecer a Polícia Legislativa, Wellington Barros. Pitoli, é o seguinte, a Polícia Legislativa, ela é um órgão do Poder Legislativo, para a Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Estaduais também tem, e ela protege parlamentares, servidores e o patrimônio, e também mantém a ordem nas dependências da casa, controla acesso ao público e atua nas investigações de crimes cometidos no local. É aí que está a questão. O Alfredo Gaspar recebeu essa informação através do seu gabinete. Ele recebeu uma ligação no gabinete desse comerciante informando que havia uma trama contra ele. Então, a partir desse momento, qual é a praxe da Câmara dos Deputados ou de qualquer casa legislativa? Acionar a Polícia Legislativa, porque é ela que faz esse tipo de investigação no âmbito do Congresso ou da Câmara dos Deputados. O gabinete recebeu uma ligação informando que havia uma trama contra um deputado, com ameaça, com uma acusação grave contra um parlamentar. Como quem recebeu essa ligação foi um funcionário da casa, um funcionário do gabinete do deputado, essa informação tem que ser conduzida pela Polícia Legislativa. A partir do momento em que aparece o nome de um parlamentar que tem foro de prerrogativa, aí sim é encaminhado ao Supremo, como aconteceu. Não tem nada de errado, nada de ilegal. Veja, uma matéria que eu encontrei aqui, Pitoli, até para ilustrar, de setembro de 2024, por exemplo. O deputado Túlio Gadelha recebeu uma ameaça por e-mail e também por telefones ali no seu gabinete. Ele acionou a Polícia Legislativa e a Polícia Legislativa que conduziu as investigações. Por quê? Foi no âmbito do gabinete do deputado. É por isso que é a situação da Polícia Legislativa. A partir do momento, no caso desse do Alfredo Gaspar, que apareceu que o deputado seria um dos acusados, né, de estar montando essa tramóia, aí a polícia para e encaminha ao Senado porque ele tem foro privilegiado. Essa que é a questão. Mas a atuação da polícia não tem problema nenhum. Pois é, agora veja que absurdo, né? Se encontram num jantar de forma amigável, amistosa, né? No mínimo amistosa, fora da agenda pública, fora da agenda oficial, o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e aquele que manda e desmanda no judiciário. Ou seja, os representantes dos três poderes fazem um jantar ali, né, oficial ali para eles só, ou não oficial, né, para o resto da população, e para decidir o futuro do país. E ali, de acordo com o jurista aqui, o André Marcília, que inclusive o canal dele é excelente, você deve se inscrever lá também, falando que o Lula deu uma chamada nele ali no Alcolumbre sobre a indicação do Messias ao Supremo Tribunal Federal, que o Alcolumbre não aceitou, pelo menos não ajudou ali, e porque os congressistas ali não o apoiaram, né, e recusaram na sabatina o Messias indicado de Lula. E fora isso também,
foi dado ali um recado para ele com respeito aos próximos meses, aquilo que está para acontecer no Brasil. Olha só, pessoal, o Alcolumbre, a gente já sabe já há muito tempo que ele está coliado com o sistema, né? Ele está acordado com o sistema, e ali foram os dois manda-chuvas, o Lula e o Moraes, fazer essa pressão ali para cima do Alcolumbre. Agora, eu pergunto para vocês podem colocar aqui nos comentários, você acha que depois de uma chamada de atenção dessa, dos dois ali, dos poderosos ali para cima do Alcolumbre, na casa do Moraes, vocês acham que o Davi Alcolumbre vai querer colocar em pauta para ser votado algum projeto que vá contra este governo ou que vá contra algum dos ministros? E aí eu estou falando do quê? Tanto dos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, mas também aquelas propostas ali de alguns senadores de direita, claro, para poder diminuir os poderes dos iluministros, ou até mesmo a CPMI do Banco Master, que está engavetada também ali no Senado Federal, que até hoje não foi colocado para votação. E não vão falar nem sobre anistia, né? Anistia dos presos políticos, que tem que passar também na Câmara dos Deputados. Então, esse tipo de pauta que interessa realmente a população não vai ser colocado em pauta, pode esquecer. É por isso que nós colocamos aqui hoje no canal um vídeo mostrando que um deputado do Partido Republicano de Donald Trump publicou uma foto do Lula sendo preso da mesma forma que o Maduro foi, né? Sendo resgatado ali por um helicóptero. Ele fez ali uma montagem, colocou a foto do Lula e colocou assim, ele é o próximo, Lula será o próximo. E divulgou. E aí o Javier Milei, né, que é o presidente da Argentina, repostou essa foto desse deputado republicano. Ou seja, a direita está voltando nas Américas. Mas será, pessoal, será que aqui no Brasil não vai acontecer isso esse ano? Porque olha as pesquisas que o Gustavo Gaia mostrou aqui no início do vídeo, nós mostramos aqui uma pesquisa no mínimo preocupante. Por que ela é preocupante? Dos 5 estados, das 5 regiões do Brasil, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, Centro-Oeste, o Flávio Bolsonaro tem grande vantagem em 4 regiões, mas tem uma que ele não tem, que é justamente ali a região Nordeste, que é onde o PT predomina e é onde tem mais assistencialismo, onde tem mais Bolsa Família, Auxílio Gás, Bolsa Escola, Bolsa tudo, tem bolsa para tudo, até bolsa para prisioneiro. E aí o que acontece? Se lá eles estão injetando dinheiro no assistencialismo, é lógico que o Lula vai ter vantagem ali. O problema é o seguinte, pessoal. Nas últimas eleições nós temos visto que uma grande dominância da direita aqui no Sudeste e no Sul do país. Mas, quando vai tendo ali o resultado das eleições, você sabe o que acontece. Acontece aquele X assim, né? No meio da votação, ali 7h30 da noite, sempre acontece aquele X ali e eles jogam a culpa ali nos nordestinos. Inclusive, tem alguns nordestinos que estão nos assistindo agora. Pode até colocar aqui nos comentários, você que é da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe, Alagoas, até do norte também, do Pará, né? De Natal, e você que é também do Amazonas, coloca aqui nos comentários para a gente saber de qual cidade, qual estado você nos acompanha. Porque na última eleição, falaram assim, colocaram a culpa, né, entre aspas, nos nordestinos, ou naqueles que moram lá no norte do país, por ter votado em Lula, porque o Lula ganhou com uma margem muito curta, muito apertada de Jair Bolsonaro. E agora fica essa questão aí, se essa pesquisa realmente está expressando a verdade, está expressando aquilo que vai acontecer mesmo, o Flávio vai ter grande dificuldade de virar o jogo no Norte e no Nordeste, e isso pode pesar contra. Uma vez que aqui no Sudeste, São Paulo, mesmo o governador Tarcísio levando, mas para o Senado Federal, a direita não tem candidatos. Então pode ser também que os candidatos a senadores aqui em São Paulo, Simone Tebet, Marina Silva, o Boulos e companhia, vão puxar muitos votos para o Lula para presidente. O problema é que lá em Minas, né, o senador Cleitinho fica nesse chove no molho aí. Vai ser candidato? Não vai ser candidato? Se o Cleitinho não for candidato por Minas Gerais,
abre um precedente muito grande para aqueles que estão logo em seguida na pesquisa, que são de esquerda. Um é do PDT, do partido Ciro Gomes, o outro é do PT. Então, ou seja, fica complicado mesmo. Vamos torcer para as coisas não acontecerem dessa forma e para que a gente tenha uma virada de jogo em outubro. Se você também acredita nisso, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Sabe por quê, pessoal? A gente tem notado que quase a metade das pessoas que nos assistem ainda não se inscreveram. Não custa nada para você e você vai estar nos ajudando a continuar esse trabalho aqui, a esclarecer para o Brasil a verdade. Se você confia nesse trabalho, se você acha que isso mesmo é aquilo que tem que acontecer no Brasil, uma virada de jogo realmente, então se inscreva aqui no canal para fortalecer as nossas matérias, as nossas notícias e para que a gente possa chegar a mais pessoas. E vai compartilhando esse vídeo para todo mundo. Vamos ficando por aqui e até a próxima.